Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Show da Polly. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre If the Shoe Fits, ou Será que é o meu número? Como é o título do livro em português, um romance new adult escrito pela Julie Murphy. Recentemente eu estive aqui no canal, publicando um vídeo bem longo, que era um vlog de leitura, de uma obra chamada A Merry Little Meet Cute, que no Brasil havia sido lançada, com o título de Um Encontro Não Tão Inocente. E naquele vídeo, eu cheguei a falar pra vocês que eu já tava começando a ler um outro livro, que era da mesma autora, ou melhor dizendo, que era de uma das autoras que fizeram aquele projeto, Naquele livro ali de Natal, a gente tinha duas autoras que se juntaram pra fazer uma história, que no caso, uma delas era aqui, a Julie Murphy, e a outra era a Sierra Simone. Mas, eu gostei muito daquele livro, eu fiquei com muita vontade de conhecer mais do trabalho das autoras, e eu acabei, encontrando, gente, na biblioteca aqui do meu bairro, esse livro aqui, da Julie Murphy, então eu já amei quando eu vi essa capa aqui. Eu lembro que eu já tinha visto essa capa, e no seu título em português, Será que é o meu número? Lá no Brasil, antes de vir aqui morar no Canadá, eu acho que eu já tinha visto, na livraria, enfim, a capa acabou chamando minha atenção, mas eu acabei não comprando, não parei pra ler nem nada. E aí, quando eu vi aqui na biblioteca, eu vi que era da mesma autora, eu falei, não, vou logo pegar aqui, e peguei esse livro, gente, e assim, adorei. Vou logo explicar pra vocês, do que é que se trata esse livro aqui, que ele é, o primeiro volume dessa série aqui chamada Meant to Be. Meant to Be, pra quem não sabe, gente, é um termo que meio que significa assim, que era pra ser, estava destinado a ser. E basicamente nele faz referência aqui a esses casais que estão destinados um para o outro. E essa série de livros é uma série de livros basicamente assim de recontos de contos de fadas, e de histórias de princesas, sendo, que num contexto moderno, contemporâneo. Eu não tava com muita vontade, de começar uma nova série extensa de livros, então quando eu vim na biblioteca, eu aproveitei que a biblioteca tem logo Wi-Fi, já fiquei ali no meu celular pesquisando para entender mais sobre essa série, e aí eu acabei vendo, gente, que essa série de livros aqui não é aquele tipo de série, que é uma saga, que você tem que acompanhar um livro e suas continuações até você ter a conclusão da história. Não, basicamente a Meant to Be, é uma série de livros que vai trazer vários recontos diferentes, de diversos contos de fadas, e cada livro tem uma autora diferente. Então esse primeiro livro aqui da coleção, que é escrito pela Julie Murphy, ele é, inspirado no conto da Cinderela. Aí eu já vi que tem outros livros, tem um livro que é inspirado em A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Rapunzel, enfim. Então tem várias e várias outras princesas, cada livro, com autoras diferentes, e também trazendo representatividades, de pessoas diferentes. Então eu já vi que tem livros que tem representatividade negra, Nesse caso aqui a gente tem um livro, que tem representatividade plus size, Então a gente vê que a gente tem uma mulher, uma protagonista gorda aqui, que também é algo que acontecia, no livro lá de Natal que eu li, e pelo que eu fui pesquisando, basicamente é uma característica fundamental do trabalho da Julie Murphy, porque ela é uma mulher gorda, que luta para trazer essa coisa, de mais representatividade, e de você ter mulheres gordas, protagonizando histórias e sendo a grande estrela, de diversas histórias de diversos gêneros. Inclusive eu já cheguei a ver que a Julie Murphy, ela tem até mesmo um livro de super-herói, e eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, Ele não tem na biblioteca aqui do meu bairro, mas eu vou tentar procurar uma versão física dele, nas outras bibliotecas que tem aqui pela cidade. Na minha biblioteca, gente, inclusive, tem um aplicativo que você pode baixar, os livros digitais, o e-book, e também você pode baixar o audiobook, Então eu vi que esse livro dela de super-herói, ele tem o audiobook e o e-book, no aplicativo, mas eu gosto de ter a versão física também, Normalmente a versão física eu leio quando eu tô em casa, e aí eu pego o audiobook no aplicativo da própria biblioteca, pra ficar ouvindo, às vezes, quando eu pego o metrô, quando eu vou pro meu estágio, enfim. Então é muito, muito legal, e eu quero conhecer mais o trabalho dessa autora. Mas enfim, eu já tô indo pro futuro, vamos voltar a falar aqui, de If the Shoe Fits. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a protagonista, que é a Cindy. E a Cindy, gente, ela é uma menina, assim, que ela ama moda, E ela, inclusive, fez faculdade de moda, ela acabou de se formar na faculdade, mas digamos que ela tava num momento meio sombrio da vida dela, Quando ela era criança, a mãe dela faleceu, e depois, quando ela era, adolescente, que ela tava ali no ensino médio, o pai dela faleceu, Antes disso, o pai acabou se casando com a madrasta, que já tinha duas filhas,
filhas, algo bem parecido àquela coisa, né, de Cinderela. Mas então, digamos que a Cindy, ela tinha tentado o tempo todo ser muito forte e ela não tinha lidado com o luto direito. Então ela meio que foi empurrando, assim, essa coisa, esse sentimento, até que quando ela estava prestes a concluir o seu curso, na sua faculdade de moda e tudo mais, meio que veio a enxurrada, assim, do luto, da depressão, da tristeza, daquele sentimento, assim, de estar solitária, desolada, né, sem ter o seu pai, sem ter sua mãe, e isso acabou afetando muito ela nesse ano final do seu curso. Então ela conseguiu, né, concluir, ela teve as notas suficientes para passar, mas ela acabou não conseguindo entregar o melhor dela. E normalmente ela era muito boa, ela fazia coisas muito legais, mas ela já não estava se sentindo tão inspirada, né? Então vários dos amigos dela, eles já saíram da faculdade, já tendo certas oportunidades e certos, assim, planos para o futuro, né? O pessoal conseguindo estágio e tudo mais. E ela meio que não conseguiu nada, né? Ela terminou, ela tem o diploma dela, mas e aí, o que é que vem depois disso? Então ela precisa de um tempo pra pensar, né? Pra fazer um novo plano do futuro da vida dela, o que é que ela vai fazer da vida dela. Então ela acaba, né, saindo de Nova York, que é onde ela estava estudando moda, e ela vai pra Los Angeles, né, voltando a morar com a sua madrasta. E já aqui, gente, eu já queria dizer uma coisa pra vocês que eu achei super interessante sobre esse livro, né? Primeiro que a gente vê que nesse livro, além de a madrasta, ela já ter duas filhas que eram mais ou menos da idade da Cindy, quando ela começou a namorar com o pai da protagonista, né, ela acaba também tendo mais 3 filhinhos, né, então achei isso bem interessante. Um pouco antes do pai da Cindy morrer, né, ele e a esposa, eles tinham pensado em ter filhos e tudo mais, então a esposa, ela acabou tendo esse bebezinho, né, tendo 3 bebezinhos, na verdade, né, que foram trigêmeos, mas isso aconteceu bem na hora que ele morreu, né? Basicamente assim, o pai morreu e ela ficou pensando se ela ia, né, continuar com aquela coisa de ter as criancinhas ou não, mas ela sabia que era um sonho, né, do marido dela, então ela acabou aceitando. No início, a Cindy não curtiu essa coisa, né, do filho, do pai dela ter esses 3 filhinhos sem que o próprio pai estivesse ali vivo, mas depois, quando ela viu as crianças, ela amou os menininhos, né? Se eu não me engano, são 2 meninos e uma menina, e eles são super fofinhos aqui no livro, né? Então ela adora esses irmãozinhos dela. Mas voltando a falar da madrasta, né, gente, e também das 2 irmãs que a Cindy tem aqui, eu achei que foi super legal o fato de que a autora, ela meio que quebra a nossa expectativa ao fazer uma madrasta, né, e 2 irmãs que não são vilãs aqui dentro da história. Existem sim alguns conflitos, alguns momentos que elas, digamos assim, meio que se desentendem, mas é aquela coisa normal de dia a dia, especialmente assim, porque eu vou explicar melhor pra vocês qual é a trama desse livro, mas tem umas coisas ali acontecendo que meio que vão criar intrigas entre a Cindy e a sua madrasta, mas não é nada muito sério, sabe? Em nenhum momento essas mulheres aqui, elas são colocadas como vilãs, e toda a relação que existe entre elas aqui, essa relação familiar, é bem interessante, né? A Cindy, ela ainda se sente um pouco solitária, mesmo tendo, né, a sua madrasta e as 2 irmãs, porque ela não teve a mesma experiência, né, quando ela estava crescendo. Então ela era muito ligada ao seu pai e à sua mãe, de uma forma diferente a que suas irmãs são ligadas ao seu pai, porque elas já tinham crescido muitos anos na infância delas sem ter a presença dele, né? E elas também não conheceram a mãe da Cindy, então é uma coisa diferente. Então a gente vê que a dinâmica delas familiar é legal, sabe? Elas se respeitam, elas não são inimigas, elas não brigam, mas ao mesmo tempo a Cindy, ela sente que existem certas complexidades dos seus sentimentos que essas outras mulheres da família não entendem tão bem. Mas então, né, como eu tava falando, a Cindy, ela volta, né, pra morar lá com a sua madrasta e com as 2 irmãs, né, da idade dela e os irmãozinhos menorzinhos, né, então ela tá lá com eles. E aí, gente, o que é que acontece? A madrasta dela, que se chama Erika, ela é uma grande produtora, né, de reality show, uma mulher bem famosa, né, que trabalha na televisão, e ela tem um reality show chamado Before Midnight, né, ou seja, antes da meia-noite, que é um reality show de namoro, sabe, uma coisa assim meio Casamento às Cegas, tem na Netflix, né, aquele de férias com ex, essas coisas assim bem bagaceira, de pegação, de casar, de não vai casar, enfim. Ela tem um programa desse, né, e esse programa basicamente é assim, a gente tem um rapaz, né, que ele é escolhido ali, e a gente vai ter várias moças, né, várias mulheres que vão competir para saber no fim quem é que vai ficar com o cara. E aí a Cindy, ela acha aquilo meio esquisito, assim, ela sabe desse programa desde que ela era criança, que é um programa que já tem muitas temporadas, né, de muito sucesso, mas aí ela acaba tendo uma ideia, né, que é, e se ela participar desse reality show para promover o seu trabalho como, né, uma pessoa que trabalha com moda, porque ela é uma designer de moda, né, então ela sabe fazer vestido, fazer roupa, fazer tudo mais, mas o que ela mais ama é fazer sapatos.
A Cindy, a gente vai ver que ela é muito, muito, muito obcecada por sapatos. Toda vez que ela falava de sapatos aqui, eu imaginava eu com livro, eu com DVD, porque eu sou assim, sabe? Eu gosto de colecionar, gosto de comprar, gosto de levar pra tudo que é canto. E ela é basicamente assim com os sapatos dela. Ela ama sapatos, ela ama comprar sapato, ela ama desenhar sapatos, né? Fazer os designs e construir os sapatos também. A gente vê que ela tem vários designs que foi ela mesma que fez, sapatos que ela compra, né? Ela customiza e faz de uma forma diferente. E isso é muito, muito incrível, né? E algo que eu acho interessante, né, sobre a relação dela com os sapatos aqui no livro, é que, como vocês sabem, né, ela é uma protagonista gorda, né? Ela é uma menina gorda. Então, a autora, ela faz essa relação da Cindy com os sapatos, meio que trazendo um pensamento que é mais profundo, que é a questão de que, dentro da moda, existe muito aquela coisa do padrão de corpo específico, né? Às vezes você pode ir numa loja e não ter uma roupa que é do seu tamanho, né? É uma coisa assim que é muito limitada, é muito padronizada, é muito aquela coisa dos padrões mesmo estéticos, né? E das pressões estéticas. Mas os sapatos meio que foram, né, um artigo de moda que a Cindy sempre pôde usar, né, de igual para igual com as suas amigas, né? Então, quando ela ia no shopping, ela não poderia ir numa loja junto com as suas amiguinhas e comprar um vestido para ela, porque às vezes na loja que ela ia, o vestido não ia caber. Mas sapatos, não importasse onde ela ia, sempre ela ia achar um tamanho que ia caber no pé dela. Então, ela podia comprar, ela poderia se sentir parte de uma comunidade, parte de um grupo, né? Comprar sapatos, né? Fazer sapato com outras pessoas, trocar sapato com as pessoas, né? Com amiga, enfim, você usa o meu sapato, eu uso o seu, aquela coisa, né? Então ela vê que o sapato era a forma que ela, como uma mulher gorda, sempre teve de se expressar, né, visualmente ali por meio da moda. Era a forma dela mostrar o estilo dela, quando as roupas, às vezes, não eram, né, do tamanho dela, e ela acabava, né, tendo que vestir o que tinha ali, que cabia, enfim, e não realmente aquilo que tinha a ver com a personalidade dela e com o jeito dela. E eu achei que essa ligação dela com os sapatos e a forma como ela enxerga os sapatos e o que significa pra ela, eu achei muito bonito, achei muito interessante, né, e acho que é muito legal a gente ter isso sendo publicado, né, em um livro assim que é famosinho, né, gente, porque essa autora aqui, ela é famosinha, ela tem até um livro dela, que se eu não me engano se chama Dumpling, que é bem famoso. Eu não li esse livro, mas eu sei que ele é tão famoso que ele inclusive já tem um filme na Netflix, né, e aqui atrás, gente, vocês podem ver que tem vários blurbs, né, que são quando outros autores, né, famosos, eles acabam recomendando o livro, eles acabam falando que o livro é bom, e aqui tem um blurb da Colleen Hoover, e a Colleen Hoover também é uma autora que é super famosa, né, então, assim, esse livro aqui, essa autora, né, ela tem, digamos assim, uma grande visibilidade, os livros dela fazem sucesso, e eu acho que ela ter o poder de publicar esse tipo de coisa é muito legal, especialmente porque na minha infância eu não via esse tipo de coisa sendo publicada, com esse tipo de mensagem, esse tipo de reflexão, esse tipo de questionamento, e eu achei muito, muito legal. Mas então, né, gente, voltando a falar, né, sobre a trama em si. A Cindy, ela acaba pensando, né, que se ela entrar no reality show, né, pra competir ali, ela não quer necessariamente ficar com carinha lá, né, tipo, ela não tá interessada necessariamente em ter uma história de amor ali com aquele rapaz, né, que ela não sabe quem é no início, ninguém sabe, é um mistério, mas ela tá assim pensando que se ela for pra lá, ela pode calçar os sapatos dela e aparecer na televisão. Ela pode usar vestidos que ela fez, que ela customizou, e aparecer na televisão. Ela vai poder mostrar o conhecimento dela sobre moda, ela pode conversar sobre essas coisas, sabe, falar coisas legais, e assim chamar a atenção pra ela, pro potencial dela, né, e pro trabalho que ela faz. E isso é uma coisa, gente, que eu achei muito, muito interessante. No outro livro que eu li de Natal, né, que tinha a presença dessa autora aqui, se passava nos bastidores de um filme de comédia romântica de Natal, né? Eu achei isso muito, muito legal. E pelo que eu tô vendo aqui, parece que é do interesse, né, dessa autora explorar em seus livros ambientes, assim, da indústria artística, né? Então, se no outro filme a gente tem a indústria, né, cinematográfica, né, que tá fazendo um filme, aqui a gente tem a indústria da moda e também a indústria, né, de reality show e programas para TV, e eu acho isso muito, muito legal, né? Então, toda a forma como o reality é trabalhado aqui é muito realista e é algo que você vê, assim, que faz sentido, porque esse plano da Cindy é uma coisa que a gente já viu sendo feito até no Brasil, gente. Aquela moça, acho que é Bianca Andrade o nome dela, que é a Boca Rosa, né, que ela faz maquiagem, enfim. Ela já trabalhava na internet, fazia vídeo, que eu lembro da minha irmã mostrar vídeo dela há muitos e muitos anos, mas teve um momento que ela participou do Big Brother, e quando ela foi pro Big Brother, ela usava as maquiagens dela, usava a marca dela, mostrava como as coisas eram boas. Ela acabou não sendo a vencedora da edição do Big Brother na qual ela participou, mas isso não é relevante, não é apenas sobre vencer e ganhar o prêmio, mas sobre você ter a visibilidade para conseguir mostrar o seu trabalho. A Boca Rosa, ela fez isso, ela mostrou como os produtos
produtos dela eram bons, sabe? Quando ela usava, quando ela se maquiava e tudo mais, e usava o batom dela, enfim. Então, as pessoas começaram a comprar os produtos da marca dela. E ela acabou tendo, né, um grande aumento de vendas depois de ter participado do BBB. Então, o que a Cindy quer fazer é exatamente isso. Então, ela vai participar desse reality show. Mas o que vai acontecer, né, gente, é que quando ela chega lá, ela acaba se surpreendendo. Porque o rapaz que está ali, né, sendo basicamente assim, competido ali por todas essas mulheres, né, que todas elas querem ele, é esse menino aqui que é o Henry. Sendo o que acontece, né, gente? No início da história, quando a Cindy, ela tá indo embora de Nova York para ir para Los Angeles morar com a sua madrasta, ela acaba encontrando um rapaz muito bonito no aeroporto que conversa com ela, que é super carismático, eles têm uma super química, sabe? Eles ficam se sentindo assim, super atraídos um pelo outro, mas ela pensava, nossa, nunca mais vou ver esse cara, né? Tipo, nada a ver eu ver esse cara. Mas aí quando ela chega no programa, ela percebe que é ele é o Henry, ele é o cara do programa. Então ela fica, meu Deus, não acredito que é ele que tá aqui. E ele também não esperava de forma alguma que ela seria uma das competidoras. Então os dois ficam muito chocados quando eles se veem naquele reality show, sendo que eles de certa forma, né, já se conhecem, já possuem uma química ali, já possuem um certo interesse um pelo outro, né? Mas obviamente eles não podem já demonstrar que eles já se conheceram previamente, né, de alguma forma, né? Eles não se conhecem assim, tipo, de uma forma super profunda, mas eles já tiveram aquela troca ali de olhares, de conversa, um flertezinho, enfim. E isso, teoricamente, não poderia acontecer com participantes do programa, porque isso faria as pessoas pensarem que ela tinha certa vantagem em relação às outras. E nisso, então, né, começa o reality show e toda a dinâmica do reality show. Então a gente vai ver ela lá tendo que viver, né, longe da sua família, trabalhando ali no reality, né, e gravando o tempo todo. E quando ela não tá gravando, ela fica nos quartinhos que ela acaba tendo que dividir com outras mulheres que também são competidoras, né? Então a gente vê como é todos os bastidores, como são as relações ali, como ela lida com as outras mulheres que estão competindo. E isso é uma questão, gente, que eu queria até falar pra vocês, que eu achei mais interessante do que o próprio romance. Obviamente esse livro aqui, ele é um romance, né? E a gente vê logo pela capa, e a questão da Cinderela, enfim. Então a gente sabe que, meio que no fim da história, a questão é se os dois vão ficar juntos ou não. Mas eu achei que, na minha experiência de leitura, o que acabou chamando muito mais a minha atenção foi a relação da Cindy com outras mulheres. Porque nesse reality show, a gente vai ter basicamente assim um ambiente que faz tudo para elas rivalizarem entre si. Porque todas elas querem o mesmo objetivo, conquistar esse homem aqui. Mas elas são mulheres, né, gente, modernas, mulheres que já são, né, feministas, assim, que elas já têm uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo que já é mais evoluída. Então, eu acho que é muito interessante como dentro do reality, a gente vê várias delas meio que se esforçando para não sucumbirem a essa questão da rivalidade feminina e tentando serem amigas, né, se manter ali amigas, apesar de toda a competição. Eu achei que isso foi muito legal. Então a Cindy, ela faz amizade com várias meninas aqui do reality, né? Inclusive tem uma até que é mais chatinha, né? E ela inclusive tem uma certa... como eu posso dizer, ela tem uma serventia à coisa ruim que ela faz, porque não é apenas uma questão de rivalidade feminina, ela também é gordofóbica, né? Então ela acha que não tem nada a ver a Cindy estar nesse programa, que a Cindy não tem chance nenhuma de vencer, né? Então a única personagem que tem, assim, uma coisa mais maligna é essa personagem específica, mas a gente vê que a treta entre elas não é apenas uma questão, assim, de colocar uma mulher contra outra mulher, mas sim a questão de que aquela mulher, ela tem aquela visão, né, de padrões de beleza, de ser gordofóbica, enfim, de não respeitar a Cindy. Mas todas as outras meninas, elas olham pra Cindy e elas não têm um olhar vilanesco, assim, maligno, sabe, de preconceito, enfim, de desrespeitar o corpo dela de nenhuma forma. Então ela e as outras meninas todas se dão bem. E eu achei toda a dinâmica do reality, né, dessas meninas ali, conversando e virando amigas, eu achei muito, muito interessante, né? E, como eu falei, o romance, pra mim, ele acaba ficando meio fraco, porque, como você tem esse reality, basicamente, gente, só pra mostrar pra vocês, existem cenas aqui que eles têm meio que assim, o rapaz, ele precisa ter encontros com as participantes. Então o Henry, ele tá tendo um date com uma das meninas que tá competindo, e a Cindy tá sozinha lá no quartinho dela, triste e pensando, nossa, eu tô me sentindo tão mal, tô com tanto ciúme de que ele tá saindo com a minha amiga, tá tendo um date com a minha amiga, mas ao mesmo tempo, eu não quero ficar com raiva da minha amiga porque não é culpa dela, sabe? Ela não tá fazendo nada de errado. Então eu preciso lidar com esse ciúme, mas eu estou morrendo de ciúme, sabe? Existem momentos assim no livro, e isso meio que me dava uma agonia, né? E eu ficava meio irritada. Mas não irritada de um jeito tipo livro ruim, irritada no sentido assim de que eu achei que a dinâmica do reality foi muito interessante. Foi muito diferente do que eu esperava,
né? Mas que no fim acabou fazendo, né, com que eu me interessasse mais pela relação da Cindy com as outras personagens femininas, né? A relação de amizade, de família, de trabalho também, enfim, do que necessariamente a relação, né, romântica. Mas de modo geral, gente, ainda assim, achei que foi um livro muito, muito legal, que pra mim valeu super a pena ler. Eu li esse livro aqui, gente, acho que em uns 4 ou 5 dias, o que pra mim acaba sendo muito rápido, considerando que eu li em fevereiro, quando a minha irmã estava aqui comigo. Então eu e minha irmã, a gente saía o tempo todo. A gente tava sempre, né, saindo aqui por Toronto, fazendo coisinhas, que inclusive, né, eu gravei alguns vlogs com a minha irmã, que vão estar saindo aqui no canal também. Então não foram 4 dias que eu fiquei parada em casa só lendo. Eu lia quando dava, e lia pouquinho, mas mesmo lendo um pouquinho, assim, quando eu conseguia, eu li o livro inteiro, né, em poucos dias. Foi muito gostosinho de ler, né. Esse livro aqui também, gente, ele é mais leve e ele é mais, como é que eu posso dizer assim? Ele é mais family friendly do que o livro do Natal. Porque o livro do Natal, ele tem uma coisa assim mais erótica mesmo, esse aqui não. Esse aqui é mais só um romance mais fofinho, né? Então ele é bem mais leve de ser lido, ele é bem mais tranquilo, né? A Julie Murphy, ela é mais focada na questão assim, sentimental dos personagens, dos draminhas ali, das relações dos personagens. Enquanto a outra autora que tava, né, trabalhando no A Merry Little Midkilt, que é a Sierra Simone, ela já tem uma pegada assim mais de livro erótico mesmo, de livro mais hot, né? Então é bem diferente a pegada desse livro aqui. Esse livro realmente é mais leve, mais tranquilo, não tem aquela coisa tão sensual assim. Mas, né, o casal, ele tem química. Apesar de eu não ter achado o romance o ponto alto do livro, eles têm química sim, eles são fofinhos. E eu acho que se você gosta dessas temáticas que eu falei, né, ou seja, um romancezinho, amizades femininas, né, histórias que são recontos de contos de fadas, histórias sobre reality show, se você gosta de reality show, né, se você gosta de moda, né, se você é uma pessoa, né, que tem interesse assim em ter mais diversidade, né, no protagonismo de histórias, se você acha que é interessante a gente ter uma mulher gorda sendo a estrela aqui dessa história, que vai se apaixonar, enfim, eu acho que todos esses são motivos para ler esse livro aqui, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas então, né, gente, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre If the Shoe Fits. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!